Sabe aquela pessoa que está sempre dando mais do que recebe? Que sempre entrega para os outros muito mais do que recebe de volta? Que é a amiga que organiza a festa, que é a pessoa que abre a casa, que é a pessoa que recebe, que é a pessoa que compra os presentes mais caros, que é a pessoa que... Um grito desesperado, ei, diz que eu sou importante na sua vida. Camila, mas isso não era o que estava no seu coração? Eu achava que era, tá? Mas não era, eu não era essa pessoa boa, não. Eu só queria me sentir amada. O orgulho te faz fazer muitas coisas certas, mas não é porque você sabe o seu valor. É exatamente porque você não sabe o seu valor. Você manipula, você atrai, você conquista, você gasta, você seduz, você só quer ser amada. O orgulho, ele tem outras formas de se apresentar na nossa vida. A Joyce Meyer, ela diz que o orgulhoso se coloca na vida como uma muralha de proteção. Fala comigo, muralha. Existem 5 tipos de muros que a gente usa. Eu usei todos, tá? 5. Primeiro muro. Presta atenção, faz assim, ó. De novo, vamos abrir o coração. Senta no bumbum. Coluna reta. Vamos lá. Muro do voto secreto. Quando eu falar de um muro que você já usou em alguma época na sua vida, ou se você ainda usa, eu quero que você pegue o seu vaso e escreva o nome desse muro. Dessa vez vocês vão registrar primeiro no vaso, depois a gente vai para a ferramenta. Primeiro no vaso. Quer falar comigo? Foi? Melhorou? O que é o voto secreto? O primeiro muro diz respeito àquelas promessas que nós fizemos a nós mesmos. Fala comigo, uma promessa que eu fiz a mim mesmo. Sempre que nós passamos por uma situação que nos colocar à prova as nossas capacidades ou a nossa índole. Ai, vai falar do meu caráter. A minha índole, vai questionar a minha idoneidade. Tudo isso porque nós acreditamos que fazendo promessas absurdas e criando votos secretos, nós seríamos capazes de nos livrar das nossas dores. Exemplos de votos: nunca mais pessoa alguma me machucará, nem que eu fique sozinha para o resto da vida. Foi aqui que surgiu aquela frase: antes só do que mal acompanhada. Não posso mostrar fraqueza para ninguém, pois nunca mais deixarei alguém me machucar. Quem conhece o método CIS sabe que no método CIS eu fiz qual foi o meu voto, né? Eu tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade, para um momento de uma situação de dor, onde eu me senti criticada, humilhada, envergonhada, comparada, tudo junto, publicamente. Eu fui para um cantinho da sala com muita dor no meu coração. Você nunca vai fazer voto no meio da alegria, tá? O voto você só faz no meio da dor. O voto de orgulho, o voto secreto, você só faz se você estiver na dor. E você não precisa ter feito ele na sua infância, não, tá? Pode ser que você continue fazendo ele todo dia. E eu lembro que, eu chorando muito, meu tio perguntou: minha filha, você vai voltar a ser a estudante que você sempre foi? Se você fizer isso, eu compro a sua briga e você vai estudar na escola que você quer estudar com as suas primas. Naquele momento eu fiz o meu voto, o meu juramento, no meio da minha dor, no ápice da humilhação, da crítica, da acusação, que eu tinha acabado de passar por uma palavra dura dita pela minha mãe na frente de toda a família. Eu disse: nunca mais, a partir de hoje, ninguém me critica pelo meu desempenho. Olha o voto. Nunca mais, a partir de hoje, 12 anos de idade. 12 anos de idade. Ninguém me critica pelo meu desempenho. Esse voto nada mais era do que uma estrutura de orgulho, uma armadura de ferro, como de um grande cavaleiro medieval, que eu me entrei dentro dela. E eu virei dos 12 anos até 2017. Cada dia que eu sustentava o meu voto,
eu me desconectava da minha identidade. Cada vez que eu precisava ser perfeita, a melhor aluna, a melhor estudante, a das melhores notas, a que fazia tudo direito, a que atendia todas as expectativas, a que ninguém criticava pelo seu resultado, eu ia me enfiando mais dentro da armadura, porque eu não podia mostrar fraqueza, eu não podia mostrar medo, eu não podia mostrar culpa, eu não podia reconhecer meus erros, eu não podia dizer que eu errava, eu não podia falar dos meus pecados, eu não podia mostrar nem para Deus os meus erros. Ai, todinha tola, boba. Enfiada dentro dessa armadura. Qual foram os seus votos? Qual foi aquele voto que você fez no momento em que você se sentiu rejeitado, machucado? Talvez esse voto você fez antes de chegar aqui. Talvez você fez quando tinha 12 anos de idade igual a mim. Talvez você fez com 8 anos. Qual foi o teu voto? Qual foi o teu voto? O que é que você prometeu e para quem você prometeu que você não ia viver as dores do passado? Pega aquela folha que você marcou as memórias de dor. Pega aí. Quando você olha para essa folha, em V0, automaticamente a tua memória te leva para um lugar, traz cena, traz cor, traz lugar do que você viveu. Será que quando isso estava acontecendo, o que você prometeu para você? Gente, isso é mais comum e natural do que vocês imaginam, tá? É simples. Pega teu filho hoje e faz alguma coisa que ele não quer. Automaticamente vem um voto. Não sou mais seu amigo. Você virou a pior mãe do mundo. Não brinco mais com você. Os votos que você fez a você mesmo, eles funcionam como uma armadura, como uma muralha. E olhe, eu paguei um preço muito alto para sustentar o meu voto. Sim, ele me deu lugares altos também. Alta performance nos estudos, alta performance profissional, ganhei dinheiro rápido, sucesso na carreira rápido. Tinha que sustentar. Mas cada vez que eu virava gente de verdade, mulher de verdade, cada vez que eu sentia medo, cada vez que eu fraquejava, cada vez que eu não conseguia sustentar o meu resultado, eu precisava dos subterfúgios do inferno, do orgulho, para sustentar o voto. Eu precisava da mentira para sustentar o voto. Eu precisava do fingimento para sustentar o voto. Eu precisava da falsidade para sustentar o voto. Eu precisava da vaidade para sustentar o voto. Quem está me entendendo aqui? Traz consciência de qual foram os votos e o que é que você usou para sustentar esses votos até aqui. E à medida que a ficha for caindo, escreve, registra. Segunda muralha, fingimento. O segundo muro é o fingimento e ele diz a respeito da nossa habilidade em não demonstrar nenhum tipo de fraqueza. Esse muro nega os nossos sentimentos. Vou repetir. O muro do fingimento esconde os teus verdadeiros sentimentos. E quando você não reconhece o seu sentimento, você vira um perigo. A minha coach Margot, maravilhosa, que vai já estar com você, ela disse que sentimento encoberto, perigo por perto. Sentimento encoberto, perigo por perto. Só que o orgulho faz com que você negue os seus verdadeiros sentimentos. Vou dar um exemplo. Vamos supor... Tamara, descobre cadê minhas 3 meninas aqui. Vamos supor que eu chegue para a Regina e eu faça alguma coisa muito cruel com ela. Muito cruel. Vamos supor que ela me contasse algo muito sério para a vida dela. E que de forma leviana e irresponsável eu comentasse com outras pessoas. E que ela se sentisse envergonhada. E aí alguém chega para mim e diz assim, nossa, a Regina ficou magoada. Aí eu me arrependo, vou lá e diz assim, Regina, me perdoa. Me perdoa. Eu falei da sua vida, algo que você confiou para mim, eu comentei com outra pessoa. Que leviana eu fui. E a Regina? Eu leviana e responsável, mas ela orgulhosa. Que é isso, Camila? Esquece. Não foi nada.
O muro do fingimento faz com que você chore sozinha, que você finja que está tudo certo, que você não mostre a sua fraqueza, que você não mostre que você se chateia. Uau! Quem usa aqui esse... Ou pelo menos já usou muito na vida? Eu já usei muito. Ninguém nunca me fazia nada. Muro, fruto do orgulho na nossa alma. Que é isso? Não foi nada demais. Esquece, estou nem pensando mais nisso. Não, amiga, esquece. Vida que segue. Vida que segue. Não, Camila, é porque eu sou perdoadora. Não, porque você não parou para reconhecer o seu sentimento e você não se permitiu sentir raiva, sentir tristeza, sentir ira. Sentimento encoberto, perigo por perto. Eu não ia falar não, mas eu vou falar, amiga. Eu olhei para a Margot e eu lembrei. Eu tive uma sessão de coach com a Margot. Eu citei isso no Mulheres Expírios de agosto. Então, essa sessão foi antes de setembro. Então, essa sessão foi antes de setembro, tá? Mentira. Tem exatamente um ano. Foi em fevereiro de 2023. Eu tive uma sessão de coach com ela. Que, depois de um método CIS, ela olhou para mim na tela, porque ela estava em Manaus. Ela disse assim, amiga, por que você reagiu daquela forma, naquele momento que aquela pessoa falou isso? É alguém que me conhece a profundo há 7 anos e meio, né? Aí eu disse, como é que eu reagi? Você foi ríspida, você foi dura. E isso não é você, que você não trata as pessoas dessa forma. E a gente foi numa sessão de coach. E numa sessão de coach ela olhou para mim e disse assim, o que é que você não perdoou ainda? Presta atenção. Eu disse, amiga, está tudo resolvido. E ela foi fazendo perguntas. E ela chegou numa pessoa específica. E eu falando a ela, volta. Isso que foi, fala de novo dessa pessoa. Eu falei, ela, volta, fala de novo. Seu semblante muda. Você não perdoou. Disse, amiga, isso aconteceu há... Aí eu fui fazer as contas. Gente, isso aconteceu há 16, 15 anos atrás. Aí ela, você não perdoou. Você é muito prática. Leia-se orgulhosa, né? Você é prática, Camila. Você disse assim, se é para eu viver com essa dor, deixa eu botar essa dor para longe de mim. E foi o que eu fiz. Eu tirei a dor para longe de mim. Quer ser feliz ou quer ter razão? Quero ser feliz. Então tá bom. Faz de conta que eu perdoei, vamos embora. Vida que segue. Só que aquela pessoa é como se ela me devesse algo. E o menor comportamento dela, o menor comentário, a menor reação, ativasse um gatilho de ofensa absurdo e tirava de mim a minha pior versão. Isso é o que o muro do fingimento faz. Quando nós não somos corajosos o suficiente para reconhecer a ferida que alguém nos causou e sermos verdadeiros e dizer, olha, você me feriu, eu me sinto magoada, eu me sinto ofendida. Isso é o orgulho. Ah, Camila, não é crença de não merecimento. Não, filha, é orgulho mesmo. Para mostrar que você está acima dos que te machucam. Então, se você também já usou o muro do fingimento, anota no teu vaso. Terceiro muro, autodefesa. Gente, eu achei o máximo. Eu disse que a Joyce Meyer escreveu esse livro só para mim, tá? Vou até contar uma história depois para vocês sobre isso. Esse livro impactou tanto a minha vida, eu comecei a falar tanto dele, que eu tive a honra de ser convidada para uma conferência da Joyce Meyer. Sentadinha assim, ó, ela bem aqui, eu na quinta fileira, entrando por trás do palco, de tanto livro que o dela, que foi vendido no Brasil, porque eu fiz propaganda desse livro. Porque ela escreveu só para mim. É surreal. Eu usava todos os muros. Olha isso aqui. Autodefesa. O terceiro muro é o da autodefesa. Ele está relacionado àquela pessoa que, por medo de ser esquecido novamente, por medo de se sentir rejeitado, por medo de se sentir não amado, por medo de não se sentir importante, ela sempre dava um jeito, tá certo? De, numa data importante, numa situação importante, por medo de não ser amada, ela dava um jeito de tentar controlar todas as situações. Camila, seja mais prática. A minha vida inteira. Amor, falta 30 dias para o nosso aniversário de casamento. Amor, faltam
3 semanas. Falta 1 semana. É amanhã. Que loucura. Medo. De quem é o aniversário semana que vem? De quem é o aniversário daqui a 4 dias? Amor, deixa eu comprar meu presente? Gente, que coisa boba. Medo de ser rejeitado. Que bom que só eu fiz isso. Só eu. Vai marcando aí no teu vasinho. Defesa verbal. Nos torna argumentadoras, questionadoras. Sustenta a sua opinião até o final. Mas assim, olha... E tem que falar. O 4º muro fala sobre o medo que temos de ser rejeitado novamente e revivermos dores da infância. A defesa verbal é quando você utiliza todos, fala comigo todos. Todos os argumentos possíveis para convencer o outro de que ele está errado. De que você não errou. De que é incrível e você merece ser amada e admirada. Meu Deus! Preste atenção, vocês vão entender como isso funciona. Se o orgulho entrou na minha vida e na sua vida por conta de uma dor de rejeição. O orgulho só existe para uma coisa. Fazer com que você não se sinta, não é que você não vai ser, porque nós seremos rejeitadas muitas vezes ao longo da nossa vida. A questão é que você não quer se sentir rejeitada. E aí, para que você não se sinta rejeitada, o orgulho cria algumas muralhas de defesa. E esse muro da argumentação verbal, ele é aquela que diz assim, ó, Nebraska, vamos supor que a Nebraska erre comigo e eu chego para ela e diz assim, amiga, aquele negócio que a gente combinou e que você não fez, cara, deu um prejuízo. E aí ela começa, não, preste atenção, eu não fiz, porque no outro dia você comentou algo que eu entendi que não era para fazer. Depois eu vi outra pessoa não fazendo. Não, mas eu só quero dizer que você errou. Não, ó, preste atenção, eu não errei, eu entendi errado. A argumentação verbal é aquela pessoa que fica no mimimi, porque tem que convencer o outro que o erro não foi seu, porque assim você não é rejeitado, você não é criticado, você não é acusado, você não se sente culpado. Quem está entendendo? Alguém já usou esse muro? Sim. Advogadas de plantão. Vocês acham que é só um dom, né? Argumentar. 5º muro e último. Comprando proteção. Preciso ser perfeito. Porque se eu for perfeito, eu tenho aliados que me protegem. Se eu atender a expectativa de mamãe, de papai, de primo, se eu for a melhor nora, a melhor sogra, a melhor mãe, a melhor sobrinha, a melhor amiga, faço festa para as amigas, dou presente caro além do que eu posso, e eu preciso bajular, e eu preciso comprar proteção. Diz respeito às pessoas que tentam comprar proteção para se resguardar da rejeição e acabam fazendo muitas coisas certas, porém com a motivação errada. As atitudes não são por amor ao outro, mas sim para conquistar a admiração ao próximo. Busca desesperada por agradar, manipulação de sentimentos das outras pessoas para se fazer importante. Sabe aquela pessoa que está sempre dando mais do que recebe? Que sempre entrega para os outros muito mais do que recebe de volta? Que é a amiga que organiza a festa, que é a pessoa que abre a casa, que é a pessoa que recebe, que é a pessoa que compra os presentes mais caros, que é a pessoa que... Um grito desesperado, ei, diz que eu sou importante na sua vida. Eu lembrei... É muito louco, né? Porque quanto mais eu falo, mais eu me curo, tá? Eu lembrei quando eu namorei 3 anos uma pessoa que foi quem me apresentou o Paulo. É uma história interessante, um dia vocês vão ficar sabendo. Foi um ex-namorado que, porque eu não queria mais ele passou a noite inteira chorando para o Paulo, dizendo que o Paulo precisava me conhecer. Já que ele não me queria, que pelo menos eu quisesse alguém do bem. Olha isso. 24 horas depois, ele me apresenta para o Paulo, viu que o Paulo ficou interessado, aí ele passou mais 24 horas chorando, dizendo, meu Deus, o que é que eu fiz?
Foi mais ou menos isso, de forma resumida, né, irmã? Mas foi, na prática, resumindo, foi exatamente isso. E aí, eu lembro como eu era, jovenzinha, lógico, novinha, mas como eu comprava proteção. Gente, aniversário dos sobrinhos dele, eu comprava o centro da cidade todinho. Fazia festa, balão, pipoca. Aí a sogra nunca, meu Deus, eu nunca dizia nada que ela não queria ouvir. A queridinha. E foi um padrão que eu usei a vida inteira. Ao longo da minha vida, a queridinha, a sobrinha queridinha, a nora queridinha, a cunhada queridinha, a amiga queridinha. Não entrava em rota de colisão com ninguém. Está tudo certo. Você pensa isso, eu penso isso, nós vamos ser felizes assim para sempre. Sem trazer a verdade. Camila, mas isso não era o que estava no seu coração? Eu achava que era, tá? Mas não era, eu não era essa pessoa boa, não. Eu só queria me sentir amada. O orgulho te faz fazer muitas coisas certas, mas não é porque você sabe o seu valor. É exatamente porque você não sabe o seu valor. Você manipula, você atrai, você conquista, você gasta, você seduz. Você só quer ser amada. Você só quer ser amado. A identidade restaurada faz com que você seja de verdade. Talvez você nem seja tão amável assim. Não seja tão generosa assim. Mas é a tua essência que vai ser, né, polida, tratada, e você vai se tornar uma versão maravilhosa, mas guiada pela identidade, não pelo desejo de manipular. Nós vamos desmascarar esse cara de pau. Quanto mais consciência você tiver, mais você entende quando ele está tomando o lugar da sua identidade. Mais quando você entende quando é ele que entrou em cena. Quando é ele que tirou a sua pior reação, o seu pior comportamento, a sua explosão, a sua vitimização, a sua tristeza. Mais você entende quando ele assume a cena. E, consequentemente, você pode dizer, esse não é meu lugar. E sai. Só que você só reage àquilo que você conhece. Ok? O outro nome do orgulho, fala comigo, o impostor. Por isso que eu te dei o livro. O impostor. O impostor é igual ao falso eu. Como assim? O que é um impostor? O impostor é alguém que usa uma identidade errada. Se eu pegar uma carteira, se eu pegar a identidade, tá certo, da Selma, e eu chegar lá fora na recepção do hotel e digo assim, olha, eu sou a Selma, eu quero... Pode fazer o meu check-in? Eu estou sendo uma impostora. O impostor usa uma identidade falsa. E o impostor nada mais é do que mais uma forma do orgulho de roubar a consciência sobre quem você é. Ele dá um jeito de te convencer de quem você não é e te esconder a tua identidade. Importante, o impostor é mentiroso. Fala comigo, é mentiroso? Ele sempre vai mentir ao meu respeito. Fala. Então, se ele é mentiroso, repete, se ele é mentiroso, ele é filho de quem? As que ainda não conhecem, a palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo. E que todo aquele que mente está aliançado com ele. Ui! Forte, né? Camila, por que é que ninguém fala? Não sei. Mas isso é o que diz a palavra de Deus. Como é que o impostor se comporta? Ele se comporta nos desconectando. Fala, pega aqui, ó, pega aqui. Faz de conta que aqui é uma fechadura. Aqui é uma chave. Tua mão, tá? Vai entrar aqui, tá? Faz assim, ó. Entrou na fechadura, saiu. Entrou na fechadura, saiu. Entrou na fechadura, saiu. Essa aqui é a tua identidade. Esse aqui, ok? É quem Deus te fez para ser. Existe uma identidade planejada. E você tem poder quando você está conectado. Sabendo quem Deus te fez para ser. Extremamente conectado com o plano original de Deus. A sua identidade conectada com o plano original de Deus. O impostor, ele tem exatamente o contrário. Sabe o que ele faz? Assim, eu preciso desconectar. Eu preciso tirar. Porque na hora que eu desconecto o plano original de Deus com a identidade dela,
ela não vive o que ela nasceu para viver. Ela não é a mãe que ela nasceu para ser, a esposa que ela nasceu para ser, a empresária, a mulher, a pessoa que serve, a generosa, a amorosa. Ela não brilha a luz de Deus nessa terra. E esse é o papel do impostor. Ele se comporta para te desconectar da verdade e te desconectar da tua real identidade. Camila, por que é real? Real é porque vem do rei, tá, gente? É real. Não é real porque é bonita, não é real porque é chique, é real porque é dada pelo rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus de toda a eternidade. Você só existe porque alguém permitiu que você viesse ao mundo com vida. Então, real identidade é porque vem do rei. Como é que o impostor se apresenta? Presta atenção, abre o coração. Eu peguei alguns trechos desse livro, os que mais falaram ao meu coração. E sabe o que é lindo desse livro? É porque ele não fala só do impostor, tá? Ele apresenta o impostor, mas ele entrega o antídoto. Ele entrega que para vencer o impostor, eu preciso entender que eu sou amada. Para vencer o impostor, eu preciso entender que eu sou filha. Para vencer o impostor, eu preciso entender que eu sou perdoada. Vocês vão pirar nesse livro. Mas o meu objetivo para falar hoje, amanhã e depois eu te apresento como filha e como amada. Hoje eu quero trazer clareza sobre o impostor. E o impostor diz que você sempre será guiado para buscar aceitação. Fala comigo, eu busco aceitação. Olha para a tua amiga e diz assim, amiga, se você está na terra, se você é gente, você sempre vai se importar com a opinião alheia. Você pode até fingir que não se importa, mas você busca aceitação. Segundo, o impostor não é sincero. Não é sincero, né, amiga? Ele tem cera, né, Margot? Ele é mentiroso, ele é falso. Ele não é sincero, ele se desconecta dos teus sentimentos verdadeiros e passa a ser codependente de outros. O impostor, ele é o falso eu, ele produz um desejo compulsivo de apresentar uma imagem de perfeição para que todos o admirem, eliminando qualquer risco de rejeição. Se eu for perfeito, eu sou amado. Se eu sou amado, eu não sou rejeitado. Então, deixa eu fingir o meu falso eu que eu sou perfeita. O impostor vive correndo atrás de sucesso, de elogio, de esconder a tristeza na alma por não saber quem de fato é. O impostor te desconecta, rouba a identidade do propósito. O disfarce do impostor é ser sem identidade. Ele muda a personalidade de acordo com as circunstâncias. Sempre se adapta para ser adequado ao meio e às pessoas que ele quer impressionar. Existe um filme do Woody Allen, o livro até cita, que o cara, o artista, ele é chinês se ele estiver na China, ele fala italiano se ele estiver na Itália, ele se veste de yoga se ele estiver no Oriente, ele é descolado se ele estiver na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Ele não tem identidade. Vocês conhecem pessoas que passam uma semana numa cidade e já está falando com igual o sotaque de lá? Eu conheço. Eu conheço pessoas que, se estiverem numa mesa falando de negócios, ela tem uma apresentação. Se ela estiver numa mesa falando de... Aqui não é o caso, mas vamos falar de homens. Se eu estiver numa mesa de negócios, ele tem uma outra mesa de um monte de homem solteiro, parece um homem solteiro falando igual a eles. Olhando o que eles olham. O impostor rouba a identidade e faz com que você vire um camaleão. Você se adapta ao meio, porque você precisa ser aceito. Lembra, impostor precisa ser aceito. O que é que você faz para ser aceita? O que é que você faz para ser aceito? Quais são os teus valores que você corrompe para ser aceita? O que é que você negocia, que para você é inegociável, mas você negocia só para ser aceita? Algumas mulheres usaram a vida inteira a estratégia o corpo. Então, eu uso a sedução, eu boto muito decote, muito colado, muito pelada, muito gostosona, porque eu tenho assim, eu me sinto aceita. Outras usaram a mentira, criando uma personagem
de acordo com o ambiente que está, de acordo com o contexto. Se é profissional, tem uma personagem. Se é pessoal, tem uma personagem. Se é espiritual, tem outra personagem. Parece que você vive com uma pessoa de múltiplas personalidades, mas não. É só o orgulho, dizendo, tira essa capa, porque aqui essa capa não funciona. Agora veste essa, que nesse ambiente você vai ser aceito. Agora, nesse outro ambiente, você se veste dessa forma, porque nesse ambiente você se apresenta dessa forma. E você não tem mais identidade. Você vira um miserável buscando aceitação. O impostor, ele é como o álcool para o alcoólatra. Ele é sagaz, perturbador e poderoso. Ele é egocêntrico, afetado, cheio de máscaras e disfarces. Incapaz de ser franco com alguém. Agora, antes que você diga, não, Camila, os muros eu usei, mas esse impostor eu nunca fui. Ei, é porque eu estou falando de uma forma muito dura. Mas o impostor é sutil. Eu estou falando de uma forma muito dura, afetado, cheio de máscaras, disfarces, egocêntrico, poderoso. Se adapta de acordo com as circunstâncias. Não, Camila. Você não percebe. Você não percebe. Nós não somos bobinhos. Se nós percebêssemos, nós não seríamos. Você não percebe. Ele entrou na minha vida e na sua vida de uma forma tão assim, que tem muitas vezes que você não sabe se é o seu coração, se é o disfarce, se é o muro. Nem sei mais por que eu faço o que eu faço. Eu só sei que faço. Para o impostor, a aparência é tudo. Fala comigo, a aparência é tudo. E eu esqueço o ser e foco no parecer. Cada um examine o seu coração. O impostor produz uma vida de pecado, uma vida de fingimento. O impostor sempre se disfarça, mente, manipula, encobre para atender expectativas alheias e assim fugir da crítica. Nenhuma novidade, tá? O impostor, o muro, o orgulho, é tudo um só. Eu estou só apresentando as múltiplas facetas que ele se manifesta em nossa vida. Camila, ele morre de medo de ser abandonado e descoberto. Se molda a situações, sistemas, mesmo violando valores. Eu preciso ser aceito. Ama elogios, validações, aplausos, isso o mantém cego para a essência e a verdade dos seus erros. Olha o exemplo. Gente, esse livro, olha que coisa incrível. Esse livro foi escrito por um cara, ele era um militar, se eu não me engano, da Marinha, da Navy americana, norte-americana. E depois ele virou um padre. E depois ele virou um pastor. Cultíssimo, teólogo. E ele conta em todas as estações da vida dele, como um impostor guiou a vida dele. E olha isso aqui, olha essa frase. Camila, como é que ele descobriu o impostor? Teve um momento da vida dele que ele disse assim, igual um dia que eu cheguei, atravessei o Brasil, fui lá para Margot e disse, amiga, pelo amor de Deus, me ajuda a descobrir que mulher é essa que eu me tornei, que eu não tenho ideia quem eu sou. Que mulher é essa que todo mundo vê perfeição e que destrói a vida, o casamento com as próprias mãos. Me ajuda. Ele um dia pediu ajuda a um homem. Ele disse assim, tem alguma coisa muito errada comigo. Me ajuda a descobrir onde é que eu me perdi. E esse cara manda ele para uma cabana e diz, amigo, você vai ficar em silêncio, só você e você. E nós vamos ter encontros periódicos e depois você volta para o silêncio. E esse livro foi escrito nesse silêncio. E olha uma das fichas que cai no momento dele de silêncio. Durante muitos anos, o desempenho ministerial, é ele falando, tá? Era um modo de me esconder do meu verdadeiro eu. Opa, ele não está falando do fracasso, ele está falando do desempenho, tá? O sucesso dele no ministério era uma forma de esconder o verdadeiro eu. Criei uma identidade por meio dos meus sermões, dos livros que eu escrevia, das histórias que eu contava. Ele criou o quê? Uma identidade. Quem precisa criar identidade é quem não tem identidade, ok? Só cria identidade quem não sabe qual é a sua identidade. Raciocinava da seguinte maneira.
se as maiorias dos cristãos têm um bom juízo ao meu respeito, se todo mundo fala bem, se me elogia, se me aplaudem, se meu número de seguidores aumenta, se as pessoas me reconhecem, se as pessoas validam, se as pessoas me contratam, então está tudo certo. Está tudo certo. Não há nada de errado comigo. Então, quanto mais eu investia no meu ministério, mais real se tornava um impostor. Quanto mais eu me colocava no lugar de aceitação e sucesso, mais eu estava sendo guiada por uma identidade que eu precisei criar para ser aceito. Não era quem eu era. Forte, né? Forte. E como Deus é lindo. E esse livro não chegou na minha mão por acaso. Eu separei 2 exemplos, tá? Existia uma Camila antes do processo e uma Camila durante o processo, porque eu estou durante o processo. A Camila antes do processo, fala comigo, cega. Completamente cega. Eu estaria sentada aí com você e eu ia ter muita dificuldade de reconhecer o orgulho, a impaciência, a prepotência, a vaidade, o ego, os muros, o fingimento, a defesa. Olhe que ia ser difícil. Cega. Eu disse, gente, são os outros, eu não sou assim. Cega. Cega. A minha identidade tinha sido criada por mim aos 12 anos, quando eu disse que ninguém nunca mais ia criar, atacar, e ninguém ia me criticar. Com 12 anos eu criei a minha identidade criada por mim. Criada, fala por mim, criada por mim. Eu criei uma identidade criada por mim, aquela que diz, ninguém nunca mais me critica, me humilha pelo meu desempenho. Essa identidade de não ser criticado foi criada por mim. E eu passei uma vida inteira sustentando a promessa através dessa identidade. E essa mulher com essa identidade, ela não podia errar, ela não podia fracassar, ela não podia falhar, ela não podia ser criticada, ela não podia ser acusada. A casa cai. Eu preciso descobrir que mulher é essa que eu me tornei. A minha real identidade, a dada pelo Senhor, não tinha ideia em que lugar no mundo eu tinha largado ela. Existia uma identidade criada por mim. A real, esquece. E eu começo um processo que dura 7 anos e meio já. Nesse processo, as fichas foram caindo. Fala comigo, escama dos olhos. As escamas foram caindo e eu fui enxergando que a identidade que eu vivia, ela era uma farsa. Ela era cheia de muro, cheia de mentira, cheia de sofisma, de manipulação, de pecado, de erro. Um monte de coisa certa pelo motivo errado e um monte de outras coisas erradas. Vou repetir, para você que perguntou a motivação do coração. Um monte de coisas certas pelo motivo errado. E um monte de coisas erradas. Só que já no processo, e olha por que esse livro veio parar na minha mão, já no processo, eu estive, isso eu já falei outras vezes, mas é algo recente. A última vez que eu estive na instância com a pastora Zenete, no atendimento, fazendo Moriá, né, há 6 anos, eu vou para lá todos os anos. Ela dessa vez me surpreendeu. Muitas de vocês já ouviram isso, mas muitas não ouviram. Ela olhou para mim, cadê seu caderno e sua caneta? Porque nunca mais fui para o caderno perto dela, né? Porque grita, a gente só escuta uma vez. Cadê seu caderno e a sua caneta? Eu disse, sério? Meu Deus, fui promovida. Peguei o papel e a caneta, sentei na frente dela. No sofazinho, na sala dela. Sentei no sofá e ela na cadeirinha assim na minha frente. Ela, abra seu caderno. Abri o caderno. Anote. Eu disse, tá certo. Por que você faz tudo que você faz? Lembra do pastor? Até quando você aguenta fazer tudo que você faz? Terceira pergunta. Sinceramente, quem você quer agradar fazendo tudo que você faz? Quarta pergunta. Quem é Deus para você? Sexta pergunta. De 0 a 10. O quanto Ele é o Senhor da sua vida? Ou é o seu ego? Eu comecei sentada no sofá. Eu terminei sentada no chão. Muda. Muda.
Tem 1 ano isso. Exatamente 1 ano. Ontem, quando eu fui dormir, tinha uma mensagem dela no meu celular. Minha filha, não sei nem que lugar do mundo você está, nem sei o que está acontecendo, mas Deus mandou eu orar por você. Eu já entendi o que é que nós íamos viver aqui, né? E aí, como é, meu amor? Vixe, não sei, porque foi no flow aqui. Mas ela perguntou, por que eu fazia o que fazia? Até quando eu aguentava fazer o que eu fazia? Quem é que eu queria agradar fazendo o que eu fazia? Quem era de verdade Deus para mim? E o quanto eu queria agradar a Deus fazendo o que eu fazia ou não o meu ego? Só que ela mandou 10, tá? Eu só lembro dessas 5 primeiras, porque nessa hora eu já não lembrava mais de nada, eu não ouvia nada, eu estava sentada no chão muda. E eu olhei para ela e disse assim, eu não consigo responder agora. E ela, nem eu quero. Na verdade, eu não quero que você responda agora. Você volta para o auditório, onde está tendo a ministração. Depois você vai para o seu quarto. Amanhã você vai para o seu secreto. Não quero você no auditório. Você só volta para o auditório quando a resposta verdadeira vier. Eu sentei no auditório, a pastora Débora, irmã dela, estava ministrando. Não tenho ideia do que ela falou até hoje. Eu não ouvia mais nada. Só a voz da Zenete, uma dor dentro do meu coração. Cansei de estar naquele lugar que eu não estava ouvindo nada. E comecei a pedir a Deus as respostas dele, não as minhas. Porque as minhas eu já sei por quem é que elas são guiadas. Eu queria a dele. E, gente, eu não lembro a última vez que eu senti a dor na minha alma que eu senti naquele dia. Saí da minha cadeira, eu estava bem na frente, fui lá para trás, onde ali o Pedro está, só que eu sentei de costa para o altar. E fiquei com a cara na parede, chorando. Porque as respostas começaram a vir. É como se eu tivesse entrado num nível do meu coração, onde eu enxergasse um lugar profundo que eu não tinha visitado ainda. O orgulho tem camadas. O ego é muito mais forte do que você imagina. E as respostas começaram a vir, e eu fui para o meu quarto, naquela noite eu quase não dormi. E no outro dia de manhã eu não conseguia, e vinha resposta, e vinha resposta, e vinha resposta, e vinha resposta. E eu disse, meu Deus, uma dor. Eu comecei a pedir perdão a Deus, e pedia perdão a Deus, e pedia perdão a Deus, e doía meu coração, e procurava fôlego, e não vinha. 24 horas depois, ela disse, agora você pode entrar na minha sala. E aquelas perguntas mudaram a minha existência. Por que, Camila, que todo mulheres, só com forma diferente, você fala de orgulho? Porque ele é a única coisa que te rouba, que você nasceu para viver. Mais nada. O teu passado não te rouba. O que está por vir não rouba. A dificuldade que você tem no seu casamento não rouba. As lutas que você enfrenta, nenhuma rouba. Mas o orgulho, e ele vai mudar de roupa, vai mudar de perfume, vai mudar de nome, vai mudar de aparência, vai mudar, mas sempre vai encontrar uma forma de contaminar e te desconectar da tua identidade. E quando esse livro chegou na minha mão, eu disse, Deus, como tu cuida de mim? Ele chegou para consolidar as perguntas poderosas de sabedoria que aquela mulher de Deus tinha me feito. E eu pergunto para você. Qual é a verdadeira motivação do teu coração para fazer o que você faz? Quem é que você quer agradar fazendo o que você faz? Até quando você aguenta fazer tudo o que você faz? Sinceramente, sabendo que Ele sonda corações. Quem é o primeiro beneficiado de tudo que você faz?